Que alegria ter você aqui hoje. Abre a sua Bíblia em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quantos de vocês, em algum momento, levantaram os olhos ao céu com uma pergunta que queima a alma? Uma pergunta que, se não for feita, parece sufocar a nossa paz. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que estou enfrentando esta derrota? Por que este casamento que eu tanto consagrei está desmoronando? Por que estes filhos que eu tanto ensinei no caminho estão se perdendo? Por que estas finanças que eu semeei com dízimos e ofertas estão tão escassas? Por que esta doença, mesmo com tanta oração, parece não recuar? Eu sou um bom cristão, eu vou à igreja, eu leio a minha Bíblia, eu oro, eu sirvo. Por que então, meu Deus, a derrota parece ser a minha companheira? Se essa é a sua pergunta hoje, se essa angústia tem visitado as noites da sua alma, então respire fundo e permita que o Espírito Santo fale diretamente ao centro da sua dor. Porque hoje não vamos tampar o sol com a peneira, não vamos dar respostas rasas de autoajuda gospel. Hoje vamos mergulhar nas profundezas da palavra de Deus para encontrar uma verdade que muitas vezes a igreja moderna se esqueceu de proclamar. Uma verdade contida em um verso do Antigo Testamento que ecoa como um alarme sobre as nossas vidas hoje. O livro do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, que acabamos de ler, o Senhor declara: O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Repita comigo. Por que essas palavras devem ecoar em nossos ouvidos? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Destruído. Não apenas incomodado ou temporariamente abalado. Foi destruído. E o agente dessa destruição, a, a falta, a ausência, a carência de quê? De conhecimento. Essa é a prova bíblica irrefutável. A chave que talvez tenha faltado na sua vida. A prova que só a fé, se for uma fé sem conhecimento, não basta. Não é suficiente. Ela pode ser genuína, pode ser fervorosa, mas se for ignorante, será uma fé derrotada, uma fé naufragada. E é por isso que os bons cristãos sofrem derrotas.
Não porque Deus os abandonou, não porque a sua fé era falsa, mas porque no fervor da emoção, no ativismo religioso, eles negligenciaram o alimento sólido do conhecimento de Deus. Eles confundiram sentir com conhecer. Eles tocaram a profundidade da palavra pela superficialidade do sentimento. Aquela pregação que você vai que você fica encantado. Para entender isso, precisamos voltar à origem, ao jardim do Éden. O que foi a queda do homem, senão uma tragédia do conhecimento? Deus deu um comando claro, um conhecimento explícito. De toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Havia um conhecimento que os levaria à vida, que era o conhecimento de Deus, a sua voz, a sua vontade. E havia um conhecimento proibido, um conhecimento autônomo, independente de Deus. Adão e Eva tinham fé? Eles caminhavam com Deus no frescor do dia? Que fé maior do que essa intimidade? Eles caminhavam com Deus. Mas quando a serpente os enganou, foi justamente atacando o conhecimento. É assim que Deus disse. Ela distorceu. Ela colocou uma dúvida sobre o conhecimento claro que tinha recebido. E eles, por não apegarem, por não valorizarem, por não obedecerem ao conhecimento que já possuíam, caíram. E a derrota entrou no mundo. Sofrimento, dor, morte. Tudo começou com uma rejeição ao conhecimento puro de Deus. Agora, olhem para a história de Israel. O povo de Oséias era um povo religioso. Faziam sacrifícios, celebravam festas, iam a templos. Tinham fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas o que Deus disse através do profeta? Ouvi a palavra do Senhor, vós, filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus na terra. O oculto deles era emocionante. As festas eram cheias de fervor, mas era um fervor vazio, desconectado do conhecimento do caráter, da santidade e da lei de Deus. Eles tinham fé, mas uma fé sem direção, sem fundamento. E o resultado? Derrota atrás de derrota. Cativeiro, destruição. Por quê? Por falta de conhecimento. E agora, trago isso para os pés da cruz, para a vida de Jesus Cristo. Porque em Jesus nós vemos a perfeita união entre a fé e conhecimento. Ele é a palavra feita carne,
o conhecimento de Deus personificado. Vejam os discípulos. Eles tinham fé para deixar tudo e seguir Jesus. Pedro tinha fé para saltar do barco e andar sobre as águas. Que fé espetacular! Mas por que, horas depois, ele negaria Jesus 3 vezes? Porque sua fé naquele momento era uma fé emocional, impulsiva, mas não era ainda uma fé alicerçada no conhecimento pleno de quem Jesus era e do que ele veio fazer. Ele não havia entendido o plano da cruz. Sua fé era real, mas incompleta. E a derrota veio amarga, com o canto do galo. Mas depois da ressurreição, o que Jesus faz? No caminho de Emaús, com os discípulos abatidos e derrotados, cheio de dúvida, ele não simplesmente opera um milagre espetacular. Ele lhes dá conhecimento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ele abriu o entendimento deles, conhecimento. E naquele momento, os corações deles arderam. E a fé deles se fortaleceu de uma forma inabalável. A fé deles precisava do combustível do conhecimento para se tornar vitoriosa. E o próprio Jesus, no auge do seu sofrimento, no Getsêmani, suou gotas de sangue. Ele clamou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Havia uma luta, uma agonia, mas o que sustentou a fé de Jesus? O conhecimento. O conhecimento da vontade do Pai. O conhecimento das Escrituras que estavam se cumprindo. O conhecimento do amor pela humanidade. Sua fé não era uma aposta cega, era uma entrega inteligente, fundamentada no pleno conhecimento do plano de redenção. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa submissão nasceu de um conhecimento profundo. Portanto, você que está sofrendo derrotas na sua área financeira, você tem fé que Deus é o seu provedor. Você diz: o meu Deus suprirá. Mas você busca o conhecimento bíblico sobre mordomia, sobre administração, sobre trabalho honesto? Ou você apenas espera um milagre do céu, enquanto gasta de forma indisciplinada, contrai dívidas desnecessárias, negligencia os princípios de semeadura e colheita que Deus estabeleceu claramente em sua palavra? A falta de conhecimento dos princípios financeiros de Deus leva à destruição, mesmo com muita fé. Você que clama por cura,
Você tem fé que Jesus é o médico dos médicos? Você canta, Ele tem poder, mas você busca o conhecimento da palavra sobre cura? Você medita nos feitos de Jesus? Você entende que a vontade de Deus é nos abençoar com saúde? Você conhece o poder da comunhão, do perdão, de uma vida que glorifica a Deus no corpo? Ou você apenas repete, eu creio, enquanto alimenta mágoas, hábitos destrutivos e uma mentalidade de derrota? A fé precisa do conhecimento da vontade de Deus para se apropriar da cura. Você que ora pela sua família, você tem fé que Deus restaura lares? Mas você busca o conhecimento do manual divino para o casamento? Para a criação dos seus filhos? Você estuda o que a Bíblia diz sobre o papel do marido e da esposa? Sobre disciplina com amor? Sobre comunicação grandiosa? Ou você apenas espera que Deus faça um milagre enquanto você negligencia os deveres que Ele já lhe designou? A derrota familiar, muitas vezes, é o fruto da ignorância dos princípios divinos, não da falta de fé. E é aqui que eu preciso fazer um apelo urgente ao seu coração. Talvez a sua derrota não seja um castigo, mas um alarme. Um alarme de Deus dizendo: filho, filha, você está sendo destruído por falta de conhecimento. Volta para a minha palavra. Não seja apenas um ouvinte emocional. Seja um estudante aplicado. Conhecimento aqui não é teologia acadêmica. É intimidade prática. É saber o que Deus pensa, o que Ele ama, o que Ele rejeita, como Ele age. É conhecer os seus direitos e deveres no reino. É entender as estratégias do inimigo para que você não seja enganado. A fé é a mão que se estende para receber, mas o conhecimento é o olho que enxerga o que Deus está oferecendo. De que adianta estender a mão com fé se você, por falta de conhecimento, está tentando pegar uma coisa que Deus não está dando? Ou está deixando de pegar uma bênção que Ele já colocou diante de você? Por isso a Bíblia diz em Provérbios: o meu povo perece por falta de conhecimento. E Pedro complementa: cresceis na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Eu vejo tantos guerreiros derrotados, não por falta de coragem, mas por falta de instrução. Soldados que vão para a batalha com fervor no coração, mas sem saber usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eles são abatidos por mentira do inimigo, porque não conhecem a verdade que os liberta. Eles tentam conquistar territórios prometidos sem olhar o mapa que Deus já ofereceu. E sofrem derrotas desnecessárias. Mas hoje pode ser o seu ponto da virada. Hoje o Espírito Santo está dizendo: basta! A era da derrota por ignorância acabou. É hora de você se levantar e dizer: não sereis mais destruído. Vou me aprimorar. Vou me apropriar do conhecimento do meu Deus. Comece agora. Não espere. Abra a sua Bíblia, não apenas para uma leitura, mas como um estudante faminto. Procure entendimento. Ore. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Participe de um grupo de estudo sério. Um grupo de estudo sério. Ouça mensagens que ensinam a palavra com profundidade. Invista no seu conhecimento espiritual como você investe no seu trabalho secular. E por isso, eu preciso fazer um pedido a você que está sendo impactado por essa palavra. Se este alerta está tocando seu coração, se você está entendendo que a sua vitória passa pelo conhecimento da palavra, então eu preciso que você tome uma atitude prática. Curta esse vídeo. Isso é importante, porque o algoritmo vai mostrar que essa mensagem é importante e vai mostrar para outras pessoas que estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Você pode estar ajudando a salvar uma família, a restaurar um coração. Em segundo, inscreva-se no nosso canal, porque aqui nós vamos continuar mergulhando nas profundezas da palavra de Deus, trazendo conhecimento sólido que liberta e transforma. Não perca nenhum conteúdo. E terceiro, comente aqui embaixo, comente aqui, escreva: basta de destruição, quero conhecimento. Basta de destruição, quero conhecimento. Ou minha fé vai se unir ao conhecimento. Minha fé vai se unir ao conhecimento. Sua declaração vai encorajar outras. Sua declaração vai encorajar outros e criar um ambiente de fé e aprendizado. E quarto e mais importante, compartilhe esse vídeo com alguém que está precisando ouvir essa palavra. Compartilhe com aquele amigo que é tão cheio de fé, mas que vive em derrota. Compartilhe com aquele irmão que chora sem parar, sem entender o porquê das suas lutas. Você pode ser o instrumento de Deus para tocar o alarme que vai salvar a vida espiritual deles. O convite final é este: Jesus está diante de você, como esteve diante dos discípulos de Emaús. Ele quer abrir o seu entendimento. Ele quer que você conheça a verdade, e a verdade o libertará. A derrota
não é o seu destino. A destruição não é a sua história. A falta de conhecimento pode ter te enfraquecido, mas hoje você pode começar a mudar isso. Arrependa-se da negligência com a palavra. Decida ser um discípulo, um aprendiz. Alimente a sua fé com conhecimento sólido das Escrituras. E então você verá sua fé, que antes tropeçava, se transforma em uma fé inabalável, uma fé vitoriosa, uma fé que conquista territórios, que ressuscita sonhos, que cura doenças, que restaura famílias. Porque quando a fé genuína se une ao conhecimento pleno de Deus, não há derrota que persista, não há gigante que resista, não há maldição que perdure. O meu povo será vitorioso, porque conhecerá a verdade. E você é este povo. Levante-se agora em fé e em conhecimento e caminhe em direção à vitória que já é sua em Cristo Jesus. Assim seja. Amém.